Boa noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família. Gostaria de partilhar a bendita palavra do Senhor. Encontra-se no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que assim nos diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? O Senhor está relatando nessa passagem maravilhosa que ele foi de encontro aos discípulos que estavam no meio do mar. E ali os ventos estavam contrários, estava ondas, estava uma situação conturbada no meio da noite. Mas Jesus apareceu andando por cima do mar. Os discípulos se assustaram, ficaram com medo, mas logo Jesus disse: Sou eu, não temais. E Pedro quis ir ter com Jesus. E Jesus chamou para a sua presença. E Pedro olhou para Jesus e começou a caminhar. Mas como diz o relato que acabamos de ler, as ondas eram altas, o vento era forte, era contrário. Pedro desviou-se o olhar de Jesus e começou a afundar. Mas Jesus estava ali e imediatamente o socorreu. Se nós pararmos de olhar para Cristo, se começarmos a olhar para as dificuldades, se começarmos a olhar para os problemas, se começarmos a olhar apenas para as dificuldades da vida, elas serão muito maiores. Porque se pararmos de olhar para Cristo, tudo se torna um problema muito grande.